Pauta da sessão do dia 5 de dezembro de 2023. Havendo número legal invocando a proteção divina, declaro aberta a sessão e vamos iniciar nossos trabalhos. Aviso que a sessão está sendo gravada. Quero dar uma boa noite aos meus colegas vereadores e vereadoras, a nossa assessora jurídica Marlova, nossa secretária Daiane, nosso assessor de imprensa, o Adilson, e a nossa secretária, a nossa enfermeira-chefe, a Lara. Pequeno expediente. Peço à secretária que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 28 de novembro. Ata da 38ª reunião ordinária do terceiro exercício da 14ª legislatura em 28 de novembro de 2023. Aos 28 dias do mês de novembro de 2023, às 19 horas e 20 minutos, a Câmara Municipal de Atalanta reuniu-se em sua 38ª reunião ordinária com a presença dos seguintes vereadores: Antônio José de Souza, Carlos Alexandre Voss, Daiane Zanelato, Edeclésio Moraes, Hélio Moll, Maria Valdete Seman Correia, Rosemary Krause Sene e Zunei York. Verificada a presença legal de vereadores, a presidente Maria Valdete Seman Correia, invocando a proteção divina, declarou aberta a presente reunião e cumprimentou a todos. Após, a presidente solicitou à secretária a leitura da ata da reunião ordinária do dia 21 de novembro de 2023, a qual foi submetida ao plenário, sendo aprovada. Após a leitura das correspondências, passamos às indicações verbais. O vereador Hélio solicitou informações sobre a localização do caminhão 1935 e do caminhão vermelho, ambos da Prefeitura Municipal, porque não estão em uso. A vereadora Daiane informou que na 39ª reunião ordinária de 2022, em 6 de dezembro, foi alterada a Lei Complementar número 14, de 18 de setembro de 2013, que se refere a atribuições de cargos, sendo que o auxiliar de sala tem a responsabilidade de receber e entregar as crianças, entre outras funções. Nesta oportunidade, foram apresentadas e aprovadas algumas emendas de ajustes de redação, mas a lei acabou sendo publicada sem as alterações propostas pelo Legislativo. Agora, ao perceber o erro, por conta do edital do processo seletivo, solicitou que se façam as correções e que seja retificado o edital para melhor esclarecer as atribuições de cada função pública. Ato contínuo, a presidente solicita à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 021 de 2023, que institui a Política Municipal do Meio Ambiente, o Sistema Municipal do Meio Ambiente, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, o Fundo Municipal do Meio Ambiente e da outras providências. Por se tratar de projeto extenso, foi feita a leitura da metade do conteúdo. A segunda parte fica para a próxima reunião. Dando continuidade, a presidente solicita a leitura do projeto de lei número 022 de 2023, que anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências. O projeto entra em discussão. Não havendo nada a discutir, passa para votação nas comissões e é aprovado por todas. Passa a seguir em primeira votação e é aprovado por unanimidade. Na sequência, a presidente solicita a leitura do projeto de lei número 023 de 2023, que anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências. O projeto entra em discussão. Não havendo nada a discutir, passa para a votação nas comissões e é aprovado por todos. Passa a seguir em primeira votação e é aprovado por unanimidade. Após, a presidente solicita a leitura do projeto de lei complementar número 004 de 2023, cria um cargo em provimento efetivo de educador físico e dá outras providências. O projeto entra em discussão. A vereadora Daiane solicita que o projeto fique em pauta para melhor análise. O presidente manteve o projeto em pauta. Em seguida, a presidente abriu a palavra livre. A vereadora Daiane fez um convite aos munícipes que têm filhos que utilizam a rede de ensino estadual, pois neste domingo e segunda-feira, 3 e 4 de dezembro, haverá eleições para a diretora da Escola de Educação Básica, Dr. Frederico Rola.
A Mariane, que é assessora na escola e atualmente substitui a diretora Gisele, colocou o nome à disposição, representando toda a comunidade escolar, em consenso entre todos os professores da escola. É muito importante que a população participe da eleição, que será domingo das 8 às 17 horas e segunda-feira das 7 até às 20 horas. Pode votar um responsável por família. É necessário obter quórum de pelo menos 50% mais um em cada segmento: alunos, professores e pais. Informou ainda que, se o quórum não for alcançado, o Estado poderá indicar uma pessoa que não seja de Atalância para ocupar o cargo. Não havendo mais assuntos para se tratar nesta reunião ordinária, a presidente convoca para a reunião extraordinária logo em seguida. Convoca também para a próxima reunião ordinária, a realizar-se no dia 5 de dezembro de 2023. E às 20 horas e 40 minutos, a presidente, sob a proteção de Deus e da lei, declarou encerrada esta reunião, da qual lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pela presidente e vereadores. Demais detalhes desta reunião constam da gravação arquivada nesta casa. Coloco em discussão a ata e em seguida em aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Dou a ata como aprovada. Peço à secretária que faça a leitura da ata da reunião extraordinária do dia 28 de novembro de 2023. Ata da 4ª reunião extraordinária do 3º exercício da 14ª legislatura em 28 de novembro de 2023. Aos 28 dias do mês de novembro de 2023, às 20 horas e 50 minutos, a Câmara Municipal de Atalanta reuniu-se em sua 4ª reunião extraordinária com a presença dos seguintes vereadores: Antônio José de Souza, Carlos Alexandre Voss, Daiane Zanelato, Edeclésio Moraes, Hélio Moll, Maria Valdete Seman Correia, Rosemary Krause Senen e Zunei Jorge. Verificada a presença legal de vereadores, a presidente, Maria Valdete Seman Correia, invocando a proteção divina, declarou aberta a presente reunião e cumprimentou a todos. Em seguida, a presidente dispõe em segunda votação o projeto de lei número 022 de 2023, que anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências. O projeto é aprovado por unanimidade. Após, a presidente dispõe em segunda votação o projeto de lei número 023 de 2023, que anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências. O projeto é aprovado por unanimidade. Não tendo mais expediente, sob a proteção de Deus e da lei, a presidente declarou encerrada esta reunião, da qual lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pela presidente e vereadores. Coloco em discussão a ata e em seguida em aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Dou a ata como aprovada. Indicações verbais. Pergunta a cada vereador. Vereador Hélio? Não. Vereador Max? Não. Vereador Alexandre? Não. Vereadora Rosemary? Não. Vereadora Daiane? Não. Vereador Antônio? Não. Vereador Zunei? Não. Vereadora Ediclésia? Não. Ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 004/2023. Coloco o projeto de lei número 004/2023 em discussão. Vereador Marques. Boa noite, presidente, aos colegas vereadores, Adilson, a Daiana, a Marlova, a Neném, que está presente aqui, essa enfermeira aí. Como eu estava ausente na última sessão, dele já foi lido e discutido também numa sessão, mas ele está em pauta, né? Eu não sei se alguém só poderá explicar, porque assim, são criação de 2 cargos de educador, né? São na questão de cargos efetivos, né?
Então, os que têm hoje já são comissionados, no caso, então, né? Só para eu entender, porque eu não vi o projeto. Eles entram no processo seletivo, né? Hoje os que estão ocupando o cargo, eles entram no processo seletivo. Porém, parece que não é permitido estar contratando pelo processo seletivo, porque é um cargo que vem sempre se repetindo a todos os anos, né? Daí seria um educador na área da saúde. Seria 2 vagas não vinculadas a nenhuma secretaria. Elas estão disponíveis conforme a demanda. Eles podem ser remanejados conforme o município ocupar. Não, só para eu tirar essa dúvida, né, porque eu não votei também para ficar bem claro para todos que nos acompanham. Até foi eu que pedi para deixar em pauta na última sessão, mas fui atrás de esclarecimentos e é nesse sentido, né? Eles não são vinculados a nenhuma secretaria, porque eles estão à disposição do município, porque se eu fixo numa secretaria e depois eu preciso em outra, eu não consigo ter esse remanejamento, né? Daí a pessoa que está ocupando a vaga pode se sentir lesada, e assim não, está à disposição do município aonde for necessário dentro das atribuições que estão vinculadas ao cargo, né? Daí, no caso, não tiver, por exemplo, os profissionais então, eles são vinculados à educação, por exemplo, né? Então, entra no cálculo da educação como professor. Porém, Não é professor. Aqui ele exige bacharelado, né? Licenciatura e bacharelado é um pouquinho diferente. Então, aqui é bacharel, que quem tem bacharel hoje no município é a Ana Paula Cosse, o Júlio, a Milena, essas pessoas, né? Por exemplo, a Xana, ela tem licenciatura, que a dona Janete ela é efetiva no município, né? Mas ela tem licenciatura, então ela pode dar aulas. E quem tem bacharel não pode dar aulas sem atender grupos de pessoas. É um pouco diferente as atribuições. Mas está bem descrito aqui no parecer do cargo aqui. Tá, bom. Eu só queria entender para eu formar meu dia. Obrigado. Mas alguém quer? Coloca o projeto de lei complementar número 004/2023 em votação nas comissões. Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Assistência Social. Vereadora Daiane, a favor. Vereador Max, a favor. Vereadora Rosemary, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Max, a favor. Vereadora Daiane, a favor. Vereador Edeclésio, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Zunei, a favor. Vereador Hélio, a favor. Vereador Antônio, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Coloco o projeto de lei complementar número 004/2023 em primeira votação. Vereador Edeclésio. A favor. Vereador Zanei. A favor. Vereador Antônio. A favor. Vereadora Daiane. A favor. Vereadora Rosemary. A favor. Vereador Alexandre. A favor. Vereador Max. A favor. Vereador Hélio. Aprovo. Dou como aprovado por todos os vereadores em primeira votação o projeto de lei complementar número 004/2023. Projeto de lei número 024/2023. Leitura. Mensagem legislativa do projeto de lei número 024/2023. Excelentíssima Senhora Presidente, serve-se da presente para encaminhar em anexo o projeto de lei número 024/2023, que autoriza o município de Atalanta a efetuar despesas para cumprimento dos deveres e exercício das competências inerentes à adesão ao programa Mais Médicos e da outras providências. Justificativa. No corrente ano, o Ministério da Saúde lançou o primeiro edital do programa Mais Médicos, convidando os municípios brasileiros para fazer a adesão e ou renovação das
6.252 vagas disponíveis. Por esta razão, considerando o nosso município vive em constante busca por profissionais da área médica para atuarem junto à Unidade Básica de Saúde, resolveu, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, inscrever o município do programa Mais Médicos, o qual tem o propósito de levar profissionais qualificados, apoiando as gestões municipais para garantir atendimento à população. Ao realizar a adesão ao programa, o município foi contemplado com uma médica, sendo então firmado o respectivo termo de compromisso com o Ministério da Saúde, conforme comprovam documentos que seguem anexos. Importa esclarecer que a profissional não possuirá vínculo empregatício com o município de Atalanta, já que sua remuneração é repassada diretamente à profissional pelo governo federal por meio do programa em questão. Conforme dispõe a portaria número 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministério da Saúde, compete ao município que adere ao programa tão somente o custeio com auxílio moradia e vale alimentação ao profissional participante do programa, sendo o objetivo do incluso projeto de lei autorizar o pagamento destas despesas pelo Executivo Municipal. Por fim, informa-se que a médica tem previsão de iniciar suas atividades em nosso município no mês de dezembro do corrente ano. Desta feita, certo que a medida proposta merecerá dessa Casa Legislativa o necessário apoio, requer a apreciação do projeto de lei ora encaminhado em regime de urgência. Atenciosamente, Juarez Miguel Rodermel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 024 de 2023. Autoriza o município de Atalanta a efetuar despesas para cumprimento dos deveres e exercício das competências inerentes à adesão ao programa Mais Médicos e da outras providências. O Prefeito Municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e assentou na seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o chefe do Poder Executivo a efetuar despesas para o cumprimento dos deveres e exercício das competências do município de Atalanta inerentes à adesão ao programa Mais Médicos, da seguinte forma. 1. Concessão mensal de auxílio moradia no valor de até R$ 1.500 ao profissional médico participante do programa Mais Médicos que atuar no município, em conformidade com a redação dada pelo parágrafo 3º do artigo 3º da Portaria número 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministério da Saúde. 2. Concessão mensal de auxílio alimentação no valor de R$ 770 ao profissional médico participante do programa Mais Médicos que atuar no município, de acordo com o artigo 10 da Portaria número 300, de 5 de outubro de 2017, do Ministério da Saúde. 3. Recepção e deslocamento do profissional médico participante do programa Mais Médicos, desde o aeroporto mais próximo até a respectiva moradia, quando da chegada deste para início das atividades, quando for o caso. Parágrafo 1º. Os benefícios dispostos na presente lei terão vigência enquanto o profissional médico participante do programa Mais Médicos estiver atuando no município por meio do referido programa. Parágrafo 2º. O auxílio de que trata no inciso 1 deste artigo será creditado em favor do profissional médico participante do programa Mais Médicos até o 5º dia útil do mês posterior à prestação do serviço. Parágrafo 3º. O auxílio de que trata no inciso 2 deste artigo será creditado em favor do profissional médico participante do programa Mais Médicos até o 5º dia útil do mês posterior à prestação do serviço. Parágrafo 4º. Os auxílios serão creditados ao beneficiário de forma proporcional, caso venha a ocorrer dispensa, descredenciamento ou abandono do programa. Parágrafo 5º. Os auxílios instituídos por esta lei não se caracterizam como pagamento por contraprestação de serviço prestado ao município, tratando-se de natureza indenizatória.
Parágrafo 6º. Quanto ao benefício do inciso 1 deste artigo, o profissional médico beneficiário deverá comprovar que o recurso recebido foi empreendido exclusivamente para a finalidade a que se propõe. Parágrafo 7º. O valor estipulado no inciso 1 será reajustado anualmente através do IGPM. Parágrafo 8º. O valor estipulado no inciso 2 será reajustado anualmente nos mesmos índices e período concedidos na revisão anual dos servidores públicos do município de Atalanta. Artigo 2º. Nos termos do artigo 17 da Lei nº 12.871 de 2013 e do termo de adesão e compromisso celebrado entre o Ministério da Saúde e o município, as atividades desempenhadas pelos profissionais no âmbito do Programa Mais Médicos do Governo Federal não criam vínculo empregatício de qualquer natureza com o município de Atalanta. Artigo 3º. As despesas com o Programa Mais Médicos correrão à conta de dotações próprias do orçamento do Fundo Municipal de Saúde em cada exercício. Artigo 4º. Os casos omissos deverão ser regulamentados por decreto emitido pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação no DOM, nos termos do artigo 3º da Lei nº 1095 de 2009. Atalanta, 4 de dezembro de 2023. Coloco o projeto de lei número 024/2023 em discussão. Vereador Marques. Mais uma vez saudando a todos. Não sei se a Lara veio aqui por causa desse projeto ou do outro, então acho que ela até poderia complementar, né? Aí a gente tendo algumas dúvidas, a gente vai perguntando, esclarecendo, né? Boa noite, né? Obrigado por estar aí presente para explicar para os vereadores, né? E para a população também, né? O objetivo do projeto. Primeiro, eu acho que é uma coisa boa, a gente ter mais profissionais aqui para estar atendendo a população da Atalanta, né? Então, a gente torce muito que o profissional que venha, que seja um profissional bem capacitado, né, e que realmente atenda a necessidade da nossa população. Mas a título até para a gente saber, eu também responder na rua, né, se algumas pessoas nos questionarem, como é que é pago, se além desses benefícios que eu vi, o Vale, moradias, né, que está aqui no projeto, é um governo federal que paga, né? Qual é o valor que ele paga? Eu já dei esses valores. E por que alguns municípios não e a Atalanta ganhou aqui, foi contemplado? Porque é o governo federal que destinou, né? Mas eu vi, por exemplo, tem município que não, e a Atalanta sim, né? Uma Grolândia também, aqui, né? Da nossa região aqui. Então, se puder só me ajudar. Então, cumprimentar a todos, boa noite. O nosso município, ele já tinha se inscrito há alguns anos atrás nessa modalidade do Mais Médicos, mas infelizmente nós não tínhamos sido contemplados. Eles fazem um estudo socioeconômico e daí eles procuram os municípios que têm maior vulnerabilidade. E como esse ano abrangiu mais municípios, eles abriram novamente o leque para os outros municípios que não tinham sido contemplados. E o nosso município foi um desses que entrou na coparticipação, né? Alguns municípios, eles não têm a parte de coparticipação, que é o quê? O Estado, ele retira uma parte da verba que é destinada à saúde, né? No caso, aos municípios, para pagar o Mais Médico. Só que não é uma verba que chega a vir para a gente, né? No caso. Mas o profissional não vai estar vinculado à secretaria. Ele vai estar vinculado ao Ministério, mas vai prestar serviços. É uma bolsa, né? Eles fazem parte do programa de estudos. Então, o médico, ele vem para cá, ele tem uma carga horária que precisa ser contemplada aqui no município, que é 36 horas, e o restante da carga horária é de estudos, né? Então, a gente até sentou com ela, que a nossa médica que veio, é uma médica que ela é do Amapá, e ela se formou na Bolívia, ela passou no Revalida, fez o curso agora para trabalhar no programa,
e foi aprovada, então ela está vindo para o nosso município, né, nessa coparticipação. Mas continua como se fosse um curso, né, preparatório para atendimento em estratégia de saúde da família. Então ela vai fazer uma carga horária com a gente e outra carga horária ela complementa de estudos. Por isso que é o Ministério quem está pagando. Tá? Ela é vinculada ao Ministério da Saúde e é o Ministério quem paga ela. A gente só precisa fazer o pagamento da bolsa, né? No caso que seria o auxílio moradia ou auxílio alimentação. Sabe o valor? O valor agora, para te dizer ao certo... Já existe uma profissional aqui, então, no programa? Já. Já está atuando até? Ela não está atuando ainda. Depende da lei, então, no caso. Sim. O valor que ela vai receber, eu não sei ao certo, mas é um valor que é inferior ao valor que os nossos médicos acabam recebendo aqui. E ela já veio, ela se apresentou na segunda-feira para a gente e ela prestou a prova na outra semana, foi aprovada, então ela tinha do dia 4 até o dia 8 para se apresentar. Ela se apresentou, amanhã à tarde ela inicia o treinamento, porque eles vêm precisam fazer um treinamento de sistemas, né, para aprender os nossos sistemas aqui, que faz parte também do protocolo deles. Então amanhã à tarde ela inicia o treinamento e na quinta-feira ela inicia com os atendimentos. O treinamento é dentro da unidade aqui, né? Isso, dentro da unidade. Eu acredito que depois esses recursos que o Ministério paga, ele deve descontar dos repasses federal da saúde para o município, né? Uma porcentagem, sim. Eu acredito que deve ter, mas assim, eu acho que uma coisa boa, o valor é menor, né? E tomara que seja bem competente e que atenda a necessidade, né? Hoje o nosso município tem quadro para 2 médicos, né? Só. Então, querendo ou não, com a atenção que a gente teve também de horário, fica uma demanda muito grande, né, para 2 médicos. Eu acho que o terceiro médico vai vir para ajudar. A gente tem a doutora Letícia hoje, mas que ela sai agora no final do ano, e ela veio, e essa nova médica ela vai fazer o horário dentro da unidade de segunda a quinta, das 8, a princípio ela vai fazer das 8 ao meio-dia e das 13 às 18. Então é um horário bem amplo também, ela só não vai atender na sexta-feira, que é o horário destinado aos estudos dele. Então, obrigado, Talara. Agradeço por explicar aí. Obrigado. Boa noite ao nosso presidente, os demais vereadores. Lara, então, na verdade, realmente é só uma conclusão do estudo, não tem tipo um estágio, assim, desses médicos que são vinculados a esse programa do Mais Médico. É uma complementação para finalizar o estudo deles, então, na verdade. Não. Eles já são médicos formados, isso, ela é formada já, tanto que agora ela vai buscar o CRM dela, que ela fez a prova de revalida, né? E ela foi aprovada no revalida também. Então ela vai buscar o CRM dela nos próximos dias, porque ele leva um período para sair, né? Mas ela já é formada, só que o profissional, ele para se inscrever nesse programa, ele precisa passar por um treinamento. Aí esse treinamento, ele é um treinamento que leva mais ou menos uns 30 dias, precisa fazer uma prova para ser aprovado para vir para a unidade. E o período que ele está na unidade, ele ainda passa por um monitoramento. E todos os meses a gente precisa avaliar como foi o desempenho do médico na unidade. Então o médico não atingiu, vamos dizer, o médico não atingiu as nossas expectativas. A gente vai lá e dá nota para ele, como não atingiu as expectativas, o médico vai embora e vem outro médico para a gente. Quem faz a avaliação? Quem faz a avaliação? Internamente? Isso. Todos os profissionais internos ou Isso. Aí existe uma comissão criada, nomeada, por exemplo? Não, a gente faz, até o momento a gente não fez nenhuma comissão, mas a gente avalia, né, conversando com os profissionais durante o mês, como foi o desempenho, se a gente... Você vai com o relatório aí, né? Isso. E daí o gestor faz o relatório e encaminha para o Ministério. E esse profissional, mais a pergunta, se ele, um exemplo, ele, hoje qualquer profissional tem uma proposta melhor, o professor dá isso muito, né? Uhum. Passou no seletivo na Atalanta, na Agrolândia, trombou. Da Atalanta trombou primeiro, verdade. Como professora. Ah, não, vou para a Agrolândia, né? Vou para Rio do Sul, lá se paga bem. Só um exemplo. Ele, então, ele pode sair do município ou ele é vinculado ao município da Atalanta? Ele é vinculado ao município,
mas ele pode sim pedir o desligamento. Só que daí, a partir do momento que ele pede o desligamento, vem outro profissional para a gente. E ele entra na fila para entrar e volta do município. Isso. Tá, obrigado. Só ali para, quando você perguntou o valor, eu pesquisei aqui. Ele fala que o modelo de participação consiste na adesão voluntária do gestor local, né, conforme o edital número 11 de 2023, e o valor do profissional, né, da Bolsa Mais Médico é de R$ 12.386, que são descontados do repasse do fundo que o Ministério da Saúde faz para o município. Só para ficar claro o valor. Que é um valor que é inferior ao que os nossos médicos acabam recebendo aqui. Vereador Alexandre. Boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos que assistem pelas redes sociais, Facebook, boa noite a Neném também e a nossa secretária. Eu acho que foi de grande valia, né, Lara, ter vindo mais uma médica em Atlanta. Nosso município é pequenininho, mas também tem que ser atendido toda a população também. Eu acho que como chega mais um médico aí na Atlanta, não precisa estar correndo, né, nos postos aí, nos hospitais, né? Então acho que vale a pena ter vindo esse médico aí e é de grande valia para todas as pessoas que residem no nosso município. Muito obrigado por ter vindo aqui e falado também desse plano. Muito obrigada a presença, né, e a explicação, né, Lara? Essa casa fica à disposição. Eu que agradeço pelo espaço. Obrigada. Coloco o projeto de lei número 024 de 2023 em votação nas comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Max, a favor. Vereadora Daiane, a favor. Vereador Edeclésio, a favor. Dou como aprovado nesta comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Zunei, a favor. Vereador Hélio, a favor. Vereador Antônio, a favor. Dou como aprovado nesta comissão. Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Assistência Social. Vereadora Daiane, a favor. Vereador Max, a favor. Vereadora Rosimari, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Coloco o projeto de lei número 024 de 2023 em primeira votação. Pergunto aos vereadores. Vereadora Rosimari. A favor. Vereador Alexandre. A favor. Vereador Max. A favor. Vereador Hélio. Vereador Edeclésio. A favor. Vereador Zunei. A favor. Vereador Antônio. A favor. Vereadora Daiane. A favor. Dou como aprovado por todos os vereadores em primeira votação o projeto de lei número 024 de 2023. Projeto de lei número 021 de 2023. Finalização da leitura. Subseção 1 das licenças ambientais. Artigo 27. O órgão ambiental municipal, no exercício de sua competência, expedirá as seguintes licenças. A. Licença ambiental prévia, concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de implementação. B. Licença ambiental de instalação, autorizando a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes que constituam o motivo determinante. C. Licença ambiental de operação,
autorizando a operação de atividade ou empreendimento após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com a adoção das medidas de controle ambiental e demais condicionantes exigidos para a operação. D. Licença de adesão ou compromisso. Documento de licenciamento, preferencialmente obtido por meio eletrônico, em uma única etapa, por meio de declaração de adesão e compromisso do empreendedor aos critérios e pré-condições estabelecidas pelo órgão ambiental licenciador para a instalação e operação do empreendimento ou atividade. E. Autorização ambiental. Documento de licenciamento ambiental simplificado, constituído por um único ato que aprova a localização e concepção do empreendimento ou atividade, bem como sua implantação e operação, de acordo com os controles ambientais aplicáveis a serem definidos pelo órgão ambiental licenciador. F. Análises ambientais, certidões e cadastros formalizados de acordo com as leis e normas municipais, estaduais e federais. Artigo 28. As licenças ambientais poderão ser expedidas isoladas ou sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento ou atividade. Parágrafo único. O órgão ambiental municipal estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença, especificando-o no respectivo documento, respeitando o cronograma de execução da atividade ou empreendimento, de acordo com as resoluções do CONSEMA. Artigo 29. O requerimento de licenciamento ambiental deverá ser dirigido ao órgão ambiental municipal e apresentado por escrito ou por meio de sistema eletrônico. Subseção 2. Da autorização de corte de vegetação. Artigo 30. O órgão ambiental municipal, no exercício de sua competência, expedirá autorização de corte de vegetação, visando a autorização de corte ou remoção de espécie nativa, com a adoção das medidas de controle ambiental e demais condicionantes exigidos pelas leis e normas ambientais. Subseção 3. Da taxa municipal de prestação de serviços ambientais. Artigo 31. Fica instituída a taxa municipal de prestação de serviços ambientais a ser cobrada para cada licenciamento ou autorização expedidos, visando cobrir os custos e despesas de análise, bem como a manutenção da estrutura física operacional do órgão ambiental municipal e dos órgãos auxiliares para a realização de tal fim. Artigo 32. A taxa municipal de prestação de serviços ambientais tem como fato gerador o exercício do poder de polícia ou a prestação de serviços pelo órgão ambiental municipal e será devida para a. Licença ambiental prévia. B. Licença ambiental de instalação. C. Licença ambiental de operação. D. Licença de adesão ou compromisso. E. Autorização ambiental. F. Autorização de corte de vegetação. G. Análises ambientais, certidões e cadastros formalizados de acordo com as leis e normas municipais, estaduais e federais. Artigo 33. Até que seja estabelecida política de taxas própria, o município adotará a política de taxas de prestação de serviços ambientais do Estado de Santa Catarina, estipuladas em lei ou norma estadual. Artigo 34. O sujeito passivo da taxa municipal de prestação de serviços ambientais é a pessoa física ou jurídica cuja atividade esteja sujeita às leis ambientais e que requer serviço submetido à sua incidência, ou for o destinatário do exercício do poder de polícia. Artigo 35. A taxa municipal de prestação de serviços ambientais será recolhida até a data do requerimento do serviço ou atividade, sendo que nenhum serviço será autorizado pelo responsável sem o comprovante do respectivo pagamento. Artigo 36. No que couber, aplica-se subsidiariamente as taxas e demais disposições do Código Tributário Municipal. Seção 2. Da fiscalização e das sanções administrativas. Subseção 1. Da fiscalização.
Artigo 37. A fiscalização do cumprimento do disposto nesta lei e nas demais leis e normas ambientais aplicáveis será exercida pelo órgão ambiental municipal. Parágrafo único. A competência de que trata este artigo não exclui a de outros órgãos ou entidades municipais, federais ou estaduais, no que tange à proteção e melhoria da qualidade ambiental. Artigo 38. Os agentes fiscalizadores do órgão ambiental municipal terão livre acesso, para fins de fiscalização, às instalações industriais, comerciais, agropecuárias, florestais ou outras áreas particulares ou públicas que exerçam atividades capazes de agredir o meio ambiente. Parágrafo único. Os agentes fiscalizadores são técnicos, servidores do órgão ambiental municipal, portadores de carteira específica de identificação ou servidores de outros entes federados e órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que possuam e exerçam o poder de polícia. Artigo 39. É proibida qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de energia ou de substâncias sólidas, líquidas ou gasosas, ou combinação de elementos produzidos por qualquer atividade humana, doméstica, pública ou privada, em níveis capazes de, direta ou indiretamente, 1. Prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população. 2. Criar condições adversas às atividades sociais e econômicas. 3. Ocasionar danos relevantes à flora, à fauna e a outros recursos naturais. 4. Ocasionar alterações prejudiciais da paisagem natural e cultural. Artigo 40. Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, o agente fiscal que tiver conhecimento do fato deverá determinar medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando-a imediatamente ao órgão competente para as providências cabíveis. Subseção 2 das sanções administrativas. Artigo 41. As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente serão punidas com sanções administrativas aplicadas pelo órgão ambiental municipal, as quais poderão acumular-se sendo independentes entre si. Artigo 42. Constituem infrações e sanções ambientais as previstas em leis estaduais e federais, além de outras que venham a ser estabelecidas em âmbito municipal. Artigo 43. Compete ao órgão ambiental responsável pelo licenciamento ou autorização de um empreendimento ou atividade, na hipótese de ilícitos, lavrar auto de infração e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada. Parágrafo 1º. Qualquer pessoa legalmente identificada, ao constatar infração ambiental decorrente de empreendimento ou atividade utilizadora de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, pode dirigir representação ao órgão a que se refere o CAPT, para efeito do exercício de seu poder de polícia. Parágrafo 2º. O disposto no CAPT não impede o exercício, pelos entes federativos, da atribuição comum de fiscalização da conformidade com a legislação ambiental em vigor, de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que tenha a atribuição de licenciamento ou de autorização ambiental. Artigo 44. Até que seja instituído o regulamento próprio do município, o agente fiscal observará as normas estaduais e federais que disciplinam o processo administrativo ambiental. Seção 3. Da avaliação de impactos ambientais. Artigo 45. Considera-se impacto ambiental toda a ação causadora de poluição ou degradação ambiental,
cujos efeitos afetem direta ou indiretamente 1. A saúde, a segurança e o bem-estar da população. 2. As atividades socioeconômicas. 3. A biota. 4. As condições paisagísticas e sanitárias do meio ambiente. 5. A qualidade e a quantidade dos recursos ambientais. 6. Os costumes, a cultura e as formas de sobrevivência das populações. Artigo 46. As avaliações de impactos ambientais resultam do emprego de métodos cientificamente aceitos que possibilitam a análise e a interpretação das alterações sofridas pelo meio ambiente. Parágrafo único. A aplicação dos métodos referidos no caput deste artigo permitirá a elaboração de estudos sobre os efeitos causados pela ação impactante, o que dará corpo aos diferentes estudos ambientais exigíveis. Artigo 47. Os estudos ambientais serão exigidos previamente pelo órgão ambiental municipal para a concessão de licença ambiental de empreendimentos, obras e atividades potencialmente degradadoras ou poluidoras do meio ambiente do município, cujas atividades são definidas por lei ou norma específica. Artigo 48. Os estudos ambientais deverão ser realizados por equipe multiprofissional habilitada, a qual é responsável civil, administrativa e penalmente pelas informações prestadas às autoridades ambientais. Seção 4 da definição de espaços territoriais especialmente protegidos. Artigo 49. A definição de espaços territoriais especialmente protegidos e seus componentes visa assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ocorrerá de acordo com as leis e normas aplicáveis. Seção 5 do estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. Artigo 50. Os índices de qualidade ambiental são os valores de concentrações máximas toleráveis para cada poluente, de modo a resguardar a saúde humana, a fauna, a flora, assim como as atividades econômicas do meio ambiente em geral. Artigo 51. Os padrões e normas de emissão devem obedecer aos definidos pelo Poder Público Federal e Estadual, podendo o órgão ambiental municipal estabelecer padrões mais restritivos ou acrescentar padrões para parâmetros não fixados, fundamentados em parecer consubstanciado. Artigo 52. Os padrões de qualidade ambiental devem ser expressos quantitativamente, indicando as concentrações máximas de poluentes suportáveis em determinados ambientes, devendo ser respeitados os indicadores ambientais de condições de autodepuração do corpo receptor. Seção 6 da Educação Ambiental. Artigo 53. Entende-se por educação ambiental o processo pedagógico permanente de construção e transformação do ser humano, realizado com ações participativas, transdisciplinares, estratégicas, integradas e representativas de todas as esferas sociais, visando a relação harmônica e sustentável entre a sociedade e o meio ambiente. Artigo 54. A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação municipal, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal, não formal e informal. Artigo 55. Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental, incumbindo 1. Ao poder público, nos termos da legislação federal, estadual e municipal vigente, definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e engajar a sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. 2. As instituições educativas promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem. 3. Aos meios de comunicação, colaborar de maneira ativa e permanente na disseminação de informações e práticas educativas sobre meio ambiente e incorporar a dimensão ambiental em sua programação. 4. As empresas
entidades de classe, associações civis, instituições públicas e privadas, promover programas destinados à formação individual e profissional dos trabalhadores, visando a melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente. 5. A sociedade, nas suas mais diversas representações, manter atenção permanente à formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais. Artigo 56. São princípios básicos da educação ambiental. 1. O enfoque humanista, holístico, democrático e participativo na perspectiva da inter-, multi e transdisciplinar. 2. A concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade. 3. O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas na perspectiva da inter-, multi e transdisciplinaridade. 4. A vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais. 5. A garantia de continuidade e permanência do processo educativo, bem como sua permanente avaliação crítica. 6. A abordagem das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais de forma articulada. 7. O reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. 8. O desenvolvimento de ações estratégicas permanentes envolvendo os membros da coletividade para a solução de problemas ambientais. Artigo 57. São objetivos fundamentais da educação ambiental. 1. O desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos. 2. O fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia. 3. A garantia de democratização das informações socioambientais. 4. O incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania. 5. O estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade. 6. O fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. Seção 7 do Sistema Municipal de Informações Ambientais. Artigo 58. Fica instituído o Sistema Municipal de Informações Ambientais com a finalidade de 1. Coletar e sistematizar dados e informações ambientais do município. 2. Fornecer informações para a atualização dos indicadores de qualidade ambiental. 3. Subsidiar o órgão ambiental municipal no acompanhamento da implantação da PMMA. 4. Permitir o acesso público aos dados e informações ambientais existentes no município. Artigo 59. O SISMIA será alimentado por dados e informações produzidos no âmbito dos órgãos que compõem o SMMA. Seção 8. Dos instrumentos econômicos. Artigo 60. O Poder Público Municipal adotará instrumentos econômicos visando incentivar o atendimento dos objetivos, princípios e diretrizes da PMMA, desde que previstos em lei municipal, estadual ou federal. Artigo 61. Os instrumentos econômicos serão concedidos sob a forma de créditos especiais, recursos, deduções, isenções parciais de impostos, tarifas diferenciadas, prêmios, financiamentos e demais modalidades especificamente estabelecidas. Parágrafo único. A identificação, a seleção e a implementação
dos instrumentos econômicos deverão ser justificadas segundo o aspecto técnico, ambiental, social e econômico. Seção 9. Das auditorias ambientais. Artigo 62. O órgão ambiental municipal pode exigir, mediante recomendação constante em parecer técnico, a qualquer tempo, auditoria ambiental de atividades ou empreendimentos licenciáveis mediante estudo prévio de impacto ambiental, sem prejuízo de outras exigências legais. Artigo 63. A finalidade das auditorias ambientais deve se restringir à avaliação da implementação dos programas ambientais de controle, compensação e monitoramento ambiental, bem como das condicionantes técnicas das licenças, não substituindo a fiscalização ambiental pelo órgão licenciador. Artigo 64. As atividades que possuem sistema de gestão ambiental certificado por entidades credenciadas pelo Sistema Brasileiro de Certificação Ambiental poderão utilizar esta certificação para o atendimento à exigência de auditoria ambiental, desde que o escopo da auditoria e seu relatório incluam a avaliação dos programas ambientais e dos condicionantes das licenças emitidas. Artigo 65. No caso de os auditores ambientais constatarem uma situação de risco ambiental iminente, de dano ou de irregularidade normativa, eles devem notificar imediatamente o responsável da atividade ou empreendimento, registrar este fato em seu relatório e dar conhecimento ao órgão fiscalizador. Seção 10 do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Artigo 66. Fica instituído o Fundo Municipal do Meio Ambiente, cujo objetivo é apoiar o desenvolvimento de ações que, pela gestão racional e sustentável dos recursos naturais do município, colaborem para que os munícipes das presentes e futuras gerações tenham adequada qualidade de vida através do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Artigo 67. Constituem recursos financeiros do Fundo: 1. Dotações constantes do Orçamento Geral do Município. 2. Taxas, tarifas e preços públicos previstos em lei. 3. Créditos adicionais suplementares a ele destinados. 4. Contribuições, subvenções e auxílios de órgãos da administração direta e indireta, federal, estadual e municipal. 5. Receitas oriundas de convênios, acordos e contratos celebrados entre o município e instituições públicas ou privadas, cuja execução seja da competência do CONDEMA ou órgão ambiental municipal. 6. Doações recebidas de pessoas físicas ou jurídicas ou de organismos públicos nacionais ou estrangeiros. 7. Produto da alienação de material ou equipamentos inservíveis. 8. Remuneração oriunda de aplicações financeiras. 9. Multas aplicadas por infração à legislação ambiental. 10. Multas aplicadas através de termo de ajustamento de conduta entre o município e o particular. 11. Preços públicos cobrados pela prestação de serviços ambientais, pela análise de projetos ambientais e pela prestação de informações ou pareceres sobre matéria ambiental. 12. Reembolsos por serviços prestados, por treinamentos ou cursos de capacitação e pela venda de produtos, sempre relacionados à sua finalidade principal. 13. Indenizações decorrentes de cobranças judiciais e extrajudiciais motivadas pelo parcelamento irregular ou clandestino ou ocupação indevida do solo urbano. 14. Condenações judiciais, cíveis, administrativas ou criminais de pessoas físicas ou empreendimentos sediados no município ou que afetem o território municipal decorrente de atos ilícitos praticados contra o meio ambiente. 15. Compensação financeira ambiental. 16. Outras receitas especificamente destinadas ao fundo. Parágrafo 1º. As receitas descritas neste artigo serão depositadas em conta específica do fundo, mantida em instituição financeira oficial. Parágrafo 2º. Quando não estiverem sendo utilizados em suas finalidades próprias, os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente poderão ser aplicados no mercado de capitais, objetivando o aumento das receitas, cujos resultados ao fundo se reverterão.
Parágrafo 3º. O saldo financeiro do fundo apurado em balanço ao final de cada exercício será transferido para o exercício seguinte a crédito do mesmo fundo. Parágrafo 4º. A dotação prevista no orçamento municipal será automaticamente transferida para a conta do fundo, tão logo os recursos pertinentes estejam disponíveis. Artigo 68. Os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente serão aplicados na execução de projetos e atividades que visem: 1. Custear e financiar as ações de controle, fiscalização e defesa do meio ambiente exercidas pelo Poder Público Municipal. 2. Financiar planos, programas, projetos e ações governamentais ou privados de interesse, conservação de recursos naturais no município ou estímulo a seu uso sustentado. B. Capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em questões ambientais, podendo, para tanto, celebrar convênios com entidades filantrópicas, governamentais ou privadas sem fins lucrativos. C. Desenvolvimento de projetos de capacitação, educação e sensibilização voltados à melhoria da consciência ambiental, inclusive realização de cursos, congressos e seminários. D. Combate à poluição em todas as suas formas, melhoria do esgotamento sanitário e destinação adequada de resíduos urbanos, industriais e da construção civil. E. Gestão, manejo, criação e manutenção de unidades de conservação municipais ou de outras áreas de interesse ambiental relevante, inclusive áreas verdes, parques, praças e áreas remanescentes. F. Desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas voltadas à melhoria ambiental e à construção do processo de sustentabilidade do município. G. Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações constantes da PMMA. H. Desenvolvimento de turismo sustentável e ecologicamente equilibrado. 3. Aquisição de material permanente e de consumo e de outros instrumentos necessários à execução de atividades inerentes à PMMA. 4. Contratação de serviços de terceiros, inclusive assessoria técnica e científica, para a elaboração e execução de programas e projetos. 5. Incentivo ao uso de tecnologia ecologicamente equilibrada e não agressiva ao ambiente. 6. Apoio à implantação e manutenção do cadastro de atividades econômicas que utilizem ou degradem os recursos ambientais do município e manutenção do SISMIA. 7. Atendimento de despesas diversas, de caráter de urgência e inadiáveis, necessárias à execução PMMA. 8. Pagamentos de despesas relativas a valores e contrapartidas estabelecidas em convênios e contratos com órgãos públicos e privados de pesquisa e proteção ambiental. 9. Outras ações de interesse e relevância pertinentes à proteção, recuperação e conservação ambientais do município. Parágrafo único. Não poderão ser financiados pelo Fundo projetos incompatíveis com quaisquer normas, critérios ou políticas municipais de preservação e proteção ao meio ambiente. Artigo 69. Compete ao CONDEMA estabelecer as diretrizes, prioridades e programas de alocação dos recursos do Fundo em conformidade com a PMMA, obedecidas às diretrizes estaduais e federais. Artigo 70. O Fundo será administrado pelo órgão ambiental municipal, observadas as diretrizes fixadas pelo CONDEMA. Artigo 71. O Fundo somente poderá ser extinto: 1. Mediante lei municipal, após demonstração administrativa ou judicial de que não vem cumprindo com seus objetivos. 2. Mediante decisão judicial. Parágrafo único. O patrimônio eventualmente apurado quando de sua extinção e as receitas de seus direitos creditórios serão absorvidos pelo Poder Público Municipal na forma como a lei ou decisão judicial, se for o caso, dispuser. Artigo 72. Os demonstrativos financeiros do Fundo obedecerão ao disposto nas leis e normas que regulam os gastos públicos. Artigo 73. Os casos omissos relativos ao Fundo serão regulamentados por decreto do Poder Executivo
Executivo, ouvido o CONDEMA. Seção 11 do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Artigo 74. Constitui instrumento da PMMA o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, instituído no âmbito dos Consórcio Intermunicipal Multifinalitário e de Saúde dos municípios do Alto Vale do Itajaí, CISAMAV, que tem como objetivo articular, integrar e coordenar recursos tecnológicos, humanos, econômicos e financeiros para a execução de serviços de manejo e gestão dos resíduos sólidos em todo o território do município. Artigo 75. A execução e fiscalização do PGIRS constitui a atribuição do município através do seu órgão ambiental municipal, que poderá formalizar cooperação para tanto com o CISAMAV. Título 3 das Disposições Gerais e Finais. Artigo 76. Os cadastros estabelecidos nesta lei, sempre que possível e administrativamente relevante, devem ser implantados na forma informatizada e integrados aos sistemas já existentes, proporcionando o compartilhamento de dados. Artigo 77. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas de emergência a fim de evitar episódios críticos de poluição ambiental ou para impedir sua continuidade, em caso de grave e iminente risco para vidas humanas ou recursos naturais. Artigo 78. Na hipótese de um município formalizar instrumento de cooperação com o CISAMAV para a execução do previsto nesta lei, as disposições desta somente poderão ser alteradas mediante prévia validação ou recomendação por órgão colegiado competente instituído no âmbito do CISAMAV. Artigo 79. Deverão ser previstos na dotação orçamentária do órgão ambiental municipal e dos demais órgãos relacionados os recursos financeiros necessários à implementação desta lei. Parágrafo único. Fica autorizado o Poder Executivo a promover alterações orçamentárias necessárias à consecução da presente lei. Artigo 80. Revoga-se a Lei Municipal nº 1509 de 2017 e demais disposições em contrário. Artigo 81. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação no DOM, nos termos do artigo 3º da Lei nº 1095 de 2009. Atalanta 23 de novembro de 2023. Coloco o projeto de lei número 020 de 2023 em discussão. Vereador Marcos. Sobre esse projeto, eu não peguei a primeira parte da leitura, mas a segunda, mas pelo que a própria justificativa dele já deixa bem claro, né? A finalidade de instituir a política de meio ambiente, o Sistema Municipal de Meio Ambiente, o Conselho Municipal de Meio Ambiente e o Fundo Municipal de Meio Ambiente, aonde terá parceria com a MAV, através de um consórcio, né? E as licenciamentos, a parte ambiental, será com o apoio do consórcio na MAV para estar fazendo. No resumo, o Estado passando mais atribuições, né, para os municípios. Né? E os municípios, lógico, como sócio da MAV, que eles pagam a MAV, os nossos 28 municípios estão buscando o apoio da MAV, né, através desse consórcio, para estar fazendo isso aqui. Mas teve município, acho que foi a Agrolândia, uma época era tudo municipalizado. Daí tinha licença municipalizada, depois voltou para o Estado, daí com aquela licença não valia, isso virou uma baderna, assim, né? Mas aqui, assim, pelo que eu entendi no resumo é isso, as licenças serão de responsabilidade dos municípios. Vamos abrir uma empresa aqui. O município negou, né? Isso até dá impacto positivo, mas pode dar negativo também, né? Porque, vão negar a licença porque... então vai vir o Ministério Público acompanhar, né? Com loteamento. Eu sei que o loteamento eu conheço um pouquinho, o Ministério Público tem que mandar tudo para eles. Eles mandam mudar isso, mandam mudar aquilo, e o município pede isso, depois vai lá para o Ministério Público e eles vão falar, cara, é uma coisa que deve vir, deve vir orientação do próprio Ministério Público, né? Mas eu entendi que é hoje mais uma responsabilidade para os municípios. Só para complementar a fala de todos que nos acompanham. Coloco o projeto de lei número 021 de 2023 em votação nas comissões.
Comissão de Assistência Agropecuária, Florestal e Meio Ambiente. Vereador Antônio, a favor. Vereador Zunei, a favor. Vereador Marcos, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Marcos, a favor. Vereadora Daiane, a favor. Vereador Edeclésio, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Zunei, a favor. Vereador Hélio, a favor. Vereador Antônio, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Coloco o projeto de lei número 021 de 2023 em primeira votação. Pergunta a cada vereador. Vereador Hélio. Aprovo. Vereador Marcos. A favor. Vereador Alexandre. A favor. Vereadora Rosemary. A favor. Vereadora Daiane. A favor. Vereador Antônio. A favor. Vereador Zunei. A favor. Vereador Edeclésio. A favor. Dou como aprovado por todos os vereadores em primeira votação o projeto de lei número 021 de 2023. Grande expediente. Palavra livre. Seu Antônio. Quero cumprimentar os colegas vereadores, vereadora, nossa assessora jurídica Marmolo, nosso assessor de imprensa Adilson, a Dai, Neném que está visitando. Quero apenas fazer um agradecimento ao deputado Ismael, que sábado veio fazer a entrega de uma viatura para a Polícia Militar aqui do nosso município. Acho que isso é muito importante, então podemos deixar de agradecer, não importa quem trouxe, não importa que veio, né? Gente empenhada em trabalhar pelo nosso município. Ele pediu que se pudesse deixar registrado aqui, então a gente ficou muito contente, o convidado veio fazer a entrega, né? Então só deixar registrado esse ato que ocorreu no nosso município, sabe? Pode falar. Boa noite a todos mais uma vez. Realmente agradecer ao deputado Ismael, sempre presente no nosso município, né? Sempre trazendo seus recursos, não com grande escala, mas sempre presente, como assim o deputado, o Schaefer, o Zé Milton Schaefer, né? Que sempre faz as suas contribuições aí no nosso município, com os demais deputados aqui, né? Que sempre faz as contribuições também. Muito obrigado. A palavra continua livre. Vereadora Daiane. Novamente, boa noite a todos os vereadores e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Como na semana passada eu usei essa tribuna para pedir para a comunidade, né, que tinha filhos na Escola Estadual Dr. Frederico Rola, para que fossem votar, hoje eu venho agradecer, porque aconteceu um fato inédito, né, a gente conseguiu a participação de 90% dos alunos, 70% dos pais, aonde até, né, no último final de semana a maior participação dos pais era de 19%. Então foi feita uma movimentação muito grande para que a Mariane assumisse, né, a partir do ano que vem, o cargo de diretora. Hoje ela está como diretora, mas na função da Gisele, né, no lugar da Gisele. E como a gente pede, a gente também tem que ter a humildade de agradecer. Então eu agradeço a todos que compareceram, a todos que ajudaram, a todos que pediram, né? Foi uma corrente e a gente conseguiu alcançar o objetivo, porque todos juntos a gente consegue o que deseja. E também quero convidar todos para no próximo sábado ir na escola do Frederico Rola, onde vai ter o Natal em Família e a pastelada. Vai começar a entrega de pastéis a partir das 18 horas, as apresentações natalinas a partir das 19 horas. Então todos estão convidados para ir lá
se deliciar com os pastéis feitos na hora lá e prestigiar as apresentações dos nossos alunos, né, que estão aqui no nosso município e que são o nosso futuro. Obrigada. A palavra continua livre. Sim. Não tenho mais quem quer fazer uso da palavra. Convoco para a próxima reunião extraordinária logo em seguida. Convoco para a próxima reunião ordinária, dia 11 de dezembro de 2023. Não tendo mais expedientes sobre a proteção de Deus e da lei, declaro encerrada a presente sessão e peço a Deus que ilumine a mente de todos. Convido o pessoal para cantar os parabéns para os aniversariantes, que está tudo atrasado, né? Mas vamos cantar. Parabéns para